Existe algo que acontece entre o último suspiro e a eternidade. Algo que a maioria das igrejas não fala. Algo que está na Bíblia, mas que você nunca ouviu do púlpito. E quando você souber quanto tempo a alma realmente permanece na terra após a morte, tudo o que você acreditava até agora vai mudar. Neste vídeo, você vai descobrir o que a palavra de Deus diz sobre esse momento. Não é tradição, não é religião, é revelação bíblica direta. E se você sair antes do final, vai continuar acreditando em mentiras que foram plantadas na sua mente durante anos. Fica até o fim, porque o que vem agora pode abalar tudo o que você pensava saber sobre a morte. A morte é o maior mistério da humanidade e, ao mesmo tempo, a maior certeza. Mas entre o momento em que o corpo para e o momento em que a alma entra na eternidade, existe uma passagem, um intervalo, um espaço de tempo que ninguém vê, mas que a Bíblia descreve com precisão cirúrgica. E esse tempo não é o que você pensa, porque a religião ensinou uma coisa, a cultura popular criou outra, e a palavra de Deus revela uma verdade completamente diferente. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é teoria, não é interpretação pessoal, é o que está escrito, e vai confrontar tudo o que você aprendeu sobre o que acontece depois da morte. Vamos direto ao ponto. A Bíblia não ensina que a alma fica vagando pela terra. Não ensina que ela fica presa aqui esperando algo. Não ensina reencarnação. Não ensina purgatório. Não ensina que você vai ficar flutuando por aí observando sua família chorar. Isso tudo é invenção humana. A palavra de Deus é clara. No exato momento em que o espírito se separa do corpo, ele vai para um lugar. Não fica, não demora, não espera, vai. E aqui está a primeira bomba que a maioria ignora. A alma não tem mais ligação com o corpo após a morte. Eclesiastes 12:7 diz com todas as letras: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Volte, tempo presente, ação imediata. Não diz depois de alguns dias, não diz quando alguém orar. Diz que volte no instante da morte. O corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus. Não existe meio termo, não existe transição na dimensão física. E isso destrói completamente a ideia de almas penadas, espíritos presos ou qualquer tipo de presença espiritual de pessoas falecidas vagando pela terra. Mas tem mais. Jesus Cristo, na cruz, virou para o ladrão ao lado dele e disse algo que destrói completamente qualquer teoria de espera. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não daqui a uns dias, não depois do julgamento, não quando o corpo for sepultado. Hoje, aquele homem morreu e no mesmo dia sua alma estava na presença de Deus. Isso significa que o tempo entre a morte e o destino eterno é zero. Não existe intervalo, não existe espera, não existe transição aqui na terra. A alma sai do corpo e entra imediatamente na eternidade. E isso muda tudo o que você pensava sobre morte, luto e despedida. Agora você deve estar pensando: mas e aquelas histórias de pessoas que dizem ter visto espíritos? E aquelas sensações de presença após a morte de alguém? E aqueles relatos de vozes, aparições, sinais? Escuta com atenção, porque aqui a coisa fica séria. A Bíblia ensina que existem espíritos, mas não são almas humanas vagando. São demônios. Espíritos enganadores que se fazem passar por pessoas mortas para desviar, confundir e destruir a fé. 1 Samuel 28 mostra isso de forma chocante. Saul, desesperado, procura uma médium para falar com o profeta Samuel. E algo aparece. Mas repara bem, a própria Bíblia chama aquilo de espírito familiar, não de Samuel ressuscitado. Foi uma manifestação demoníaca. Isso acontece até hoje, em terreiros, em sessões espíritas, em casas onde as pessoas abrem portas para o sobrenatural sem discernimento. Pessoas juram que viram o espírito de alguém que morreu.
Juram que sentiram a presença, juram que ouviram a voz, juram que receberam mensagens, mas a Bíblia é clara, os mortos não voltam. Hebreus 9:27 é direto e sem rodeios. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morre uma vez, julga. Acabou, não tem volta, não tem aparição, não tem mensagem do além, não tem comunicação entre vivos e mortos. Se algo aparece dizendo ser alguém que morreu, não é a pessoa, é um engano espiritual, é uma farsa demoníaca. E milhões de pessoas caem nessa armadilha todos os dias, buscando consolo, buscando respostas, buscando contato. Mas estão abrindo portas para trevas que a Bíblia condena. Deuteronômio 18:11 proíbe expressamente consultar os mortos. Porque Deus sabe que do outro lado não estão os mortos, estão os demônios. E eles usam a dor da perda para escravizar almas. E aqui vem o ponto que ninguém quer ouvir, mas que você precisa saber. Se a alma vai imediatamente para o destino eterno, isso significa que não existe segunda chance após a morte. Não existe oração que salve alguém que já morreu. Não existe ritual. Não existe missa de 7º dia que mude o destino de uma alma. Não existe novena. Não existe oferenda. A decisão é tomada aqui, em vida. Lucas 16 mostra isso de forma brutal, na história do rico e Lázaro. O rico morre. Sua alma vai direto para o tormento. Ele levanta os olhos, vê Abraão de longe com Lázaro ao seu lado e implora por misericórdia. E a resposta de Abraão é devastadora. Entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem ponte, não tem saída. Não tem negociação, não tem transferência de destino. A escolha foi feita em vida e agora é eterna. Isso significa que toda a teologia que prega salvação após a morte está mentindo. Toda doutrina que diz que você pode pagar, orar ou fazer algo por alguém que já morreu está enganando você. E o pior, está tirando o seu dinheiro, a sua esperança e a sua paz baseado numa mentira. A Bíblia não dá margem para dúvida. Morreu, selou, não tem como mudar. E isso deveria mudar completamente a forma como você vive hoje. Porque se não tem segunda chance depois, então cada dia aqui é uma oportunidade única. Cada conversa, cada decisão, cada escolha. Você não está ensaiando para a vida eterna. Você está decidindo onde vai passar a eternidade agora. Mas espera, porque agora